Olá, olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live. Live essa que vai ser muito bacana. Olá, Juliana. Tudo bem? Boa noite. Essa live a gente vai falar sobre ficha técnica, né? O que são fichas técnicas? Como aplicar as fichas técnicas e implantá-las, né, no nosso estabelecimento, onde a gente atua. E para isso a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Natália Ramos, super entende do assunto. Então, assim, eu considero que essa live vai ser um bate-papo muito bacana e mais do que isso, vai ser um aulão, né? Então, estamos aguardando aqui. Juliana, você que tá aí, você me ouve, me vê bem? Tá tudo certinho? Me dá um retorno aí, por favor. Estamos aguardando aqui a chegada do pessoal, da nossa convidada. Olá, gente! Muito boa noite! Maravilha, Juliana. Obrigada aí pelo retorno. Espero que essa 1 hora desse bate-papo seja bem rico para vocês, né? Aproveitem aí, papel e caneta na mão. Quem tiver perguntas aí, dúvidas a fazer, eu vou pedir para que vocês coloquem aqui na caixinha onde tem um ponto de interrogação, para ficar mais fácil, né, da gente captar essas perguntas e passar para nossa convidada. Opa, a Nath chegou aqui. Deixa eu adicionar ela aqui. Olá, Márcia. Oi, Nath. Olá! Boa noite. Que alegria! Tudo bem? Tudo bem, Karina? Tudo bem? Olá, pessoal! Olá, todo mundo! Tô me ajeitando aqui também. Lógico. Vamos Ai, lá, que né? alegria! Que Muito, alegria, gente! muito conteúdo, né, Nath? Não fala não, gente. Não fala não, porque as pessoas, quem me conhece já sabe que eu falo rápido. Então, Aham. você imagina, você vai falando muito conteúdo para 1 hora, gente, pega a caneta e vai digitando assim, ó. Sabe aquele poder que a gente tem de decorar as teclas do teclado e ficar digitando, e sem nem olhar o que tá fazendo? É nesse ritmo aí que vocês vão ter que ir, porque senão não vai dar tempo. Fiz Muita até coisa uma bacana cola, mesmo. gente, o negócio fluir. Opa, bacana. Nath, você me ouve, me vê bem? Escuto, vejo, tá tudo tranquilo. Você também me ouve, me vê, tá tudo bem? Perfeito. O pessoal aí tá chegando. Queria primeiramente Já tá agradecer chegando. você por ter aceito o convite. Eu acho que vai ser muito rico esse momento nosso que nós vamos ter aqui, né? Tô falando com o pessoal, quem tiver pergunta e puder deixar na caixinha onde tem um ponto aí de interrogação, fica mais fácil da gente poder ler as perguntas, dar uma atenção pro pessoal. E aí eu não quero perder muito tempo, não. Eu quero, já para a gente iniciar aí, o pessoal está chegando, eu queria aproveitar para você se apresentar um pouquinho aqui. Pode ser? Passar a Com palavra aí certeza. para você. E até as perguntas, se não der para responder na live, gente, também não tem nenhum problema. E depois eu respondo, gravo vídeo e, enfim, a gente dá um jeito de não deixar ninguém sem resposta, tá? Bom, eu Maravilha. é que agradeço, porque eu adoro falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto muito importante. E quando eu vejo uma outra profissional que também quer falar sobre isso, eu de prontidão eu já aceitei, nem hesitei, nem nada, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Natália. Sou nutricionista, trabalho com consultoria em serviços de alimentação. Nunca quis clínica, nada na vida, nunca quis esses negócios. Eu sempre sempre tive muita certeza que eu queria essa batida louca da produção. E aí, dentro de consultoria, é um mundo, né? Também de possibilidades que a gente tem. Só que o que eu mais faço é a parte de gestão de custo. Só que é aquilo que a gente até conversou, né? Não tem como a gente falar de custo sem falar de processo e sem falar de pessoas. Então, hoje o que eu trabalho mesmo é gestão de uma forma geral. De vez em quando vai ter um barulho de trem, tá, gente? Eu não tenho nem como evitar isso, porque é do lado da minha casa. O trem é Tranquilo, famoso. tranquilo. Em todos os meus livros eu sempre falo do trem. Então, eu lido mais com essa parte de gestão mesmo de unidade. Tem um canal no YouTube onde eu dou aulas de ficha técnica, né? Que nasceu na época que eu era monitora de disciplina.
por um objetivo, mas acabou que tomou uma outra proporção. Então, basicamente, o que eu faço hoje é isso. A parte de gestão de restaurantes, que não tem como tu não falar de ficha técnica, né, que é o assunto da live de hoje, e dou aulas particulares também sobre ficha técnica. Tem algumas alunas que eu acompanho de perto. Nova moda hoje é a tal da mentoria, né? Eu não divulgo muito assim, porque essas coisas que é tudo na moda, eu não gosto de falar desses troços que tá na moda, gente. Igual gratidão, pelo amor de Deus, eu não consigo falar essa palavra, gente. Sou grata ao planeta, mas todo mundo fala gratidão tanta vez, tão assim, vazio, que eu falo, não, é obrigada, né? Enfim, basicamente é isso. Então, muito obrigada. Vamos começar? Porque sei lá quanto tempo já tem e tem coisa dessa para falar, gente. Vamos sim. Olha só, pessoal, se vocês puderem aí, apertem esse aviãozinho aí para chamar o pessoal, convidar o pessoal aqui para essa live, que eu acho que vai ser muito bacana e muito produtiva, tá bom? E aí, para iniciar aí a nossa conversa, eu queria só primeiro que você desse, assim, falasse para o pessoal um pouquinho o que que são, né, as fichas técnicas, na verdade, né? E para que elas servem? Só para a gente iniciar o nosso bate-papo aí. Tá. Gente, olha só, ficha técnica é um instrumento, é uma ferramenta de trabalho que a gente utiliza dentro do restaurante para fazer gestão. De quê? De basicamente tudo. Porque a ficha técnica, ela é uma ferramenta que dá pra gente as quantidades do que a gente usa naquele preparo, ou seja, a receita do preparo, ok? E aí a gente tem, tanto em peso como em medida caseira, eu vou falar isso mais pra frente, mas é uma ferramenta que me dá noção de custo, tá certo? Também é uma ferramenta de processo, porque eu posso usar essa ferramenta para padronizar a minha preparação, né? É um documento único que todo mundo vai ter acesso às mesmas informações. Então, você bota montagem sempre igualzinha, tá? Então, quando você vê uma franquia, por exemplo, no Outback, que a carne é a mesma, com a mesma quantidade de molho, com o mesmo sabor, o mesmo ponto da carne, tudo igualzinho, é porque existe um processo de padronização. Tá certo? Então, me serve para gerir custos, serve para gerir processos e também serve para gerir pessoas. Em que sentido? Existe um termo né, dentro da ficha técnica que é o fator de correção. E eu uso esse fator de correção como um controle de qualidade do manipulador. Eu uso para ver se esse fator está aumentando ou se está diminuindo. E aí eu avalio, além da minha mão de obra, o meu fornecedor. Então, a ficha técnica é um instrumento riquíssimo que eu posso usar para gestão de custo, de processo e de pessoas. Basicamente, falei basicamente o que é uma ficha técnica, uma ferramenta de gestão. Bacana. E quais os pontos assim que você considera importantes serem levados em consideração na hora que a gente vai elaborar uma ficha técnica? Na verdade, Karina, isso que você está falando me lembra até uma aluna que eu tive, que eu até mencionei naquela nossa aula, e eu vou usar o caso dela para exemplificar os pontos que eu vou trabalhar com vocês. A primeira coisa, gente, é olhar o cardápio. Por quê? Porque quando você vai prestar um serviço de ficha técnica, não adianta fazer uma conta de padeiro. Assim, eu preciso, aí o dono fala para você, eu preciso de 5 fichas. Você vai lá na sua tabelinha de honorários, vê quanto custa uma, multiplica por 5, não é assim que funciona. Você precisa entender o cardápio dele. Porque quando ele pede para você, Nath, faz a ficha técnica do meu hambúrguer. Isso é uma ficha técnica. Não. Você pode ter várias fichas técnicas embutidas dentro de uma. Porque você pode ter a ficha técnica do pão, caso ele produza o pão na casa, mas você tem a ficha técnica do molho, você tem a ficha técnica da carne, você tem a ficha técnica da salada, e você tem a ficha técnica de tudo isso junto, que é a ficha técnica do hambúrguer. Então, nem sempre é uma. Às vezes são várias dentro de uma. Então, você precisa conhecer o cardápio dele para poder precificar. Porque se você faz essa conta de padeiro, daqui a pouco você está trabalhando, a gente sabe o quão trabalhoso é produzir uma ficha técnica, né? Em termos de trabalho braçal mesmo, e em termos de responsabilidade, né? E aí, no final das contas, você está cobrando, vai receber uma miséria para trabalhar a beça. E isso é péssimo para qualquer trabalho. Não saber precificar é péssimo. Chega um ponto que a conta não fecha, não dá vazão, e você ainda fica super insatisfeito com o trabalho que está fazendo, tá? Então, olhem o cardápio para vocês se sentirem bem com o serviço e também para prestar o serviço correto. Primeiro ponto. Segundo ponto, relação correta de trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você é consultor,
Você é consultor. O dono está te contratando porque você precisa resolver um problema para ele. Certo? Certo. Então, o especialista é você. Então, você tem que deixar essa relação muito clara com ele para que ele confie no seu trabalho e te deixe trabalhar. Porque quando o consultor entra numa unidade, seja pelo motivo que for, ele está ali para resolver um problema. Porque se a coisa estivesse funcionando, o consultor não estaria ali. Então, o dono precisa de alguém de fora, com um olhar de fora, que não esteja viciado naqueles processos que ele tem dentro do restaurante para poder resolver o problema dele. Então, o cara tem que te deixar trabalhar. Quem vai ditar como a coisa vai funcionar é você. Não é o dono que vai dizer como você vai trabalhar. Lógico, você tem que usar do seu bom senso. Né? Também já não vai propor coisas escalafobéticas que não tem nenhum propósito, que não tem nenhum embasamento. Mas quem dita, de uma forma geral, como a coisa vai funcionar, é você. Se ele vai cumprir ou não, são outros 500. A gente entra e fala isso em outra live. Tá? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando o consultor não se posiciona, ele é contratado para ser consultor, só que ele entra no ritmo dos funcionários. E aí acabou. Chega no final do processo, ele não apresenta resultado. E aí não cabe dizer, mas eu não conseguia, porque isso. O cara não quer saber. Pode ser até que ele seja educado com você e valeu, beleza, mas nunca mais te contrata. Ou ele vai dizer, cara, paciência, eu não te contratei para isso. Eu te contratei para resolver meu problema e você não resolveu. Então, gente, estabeleçam a relação de trabalho correta. Se é consultor, é consultor. A relação hierárquica, vamos dizer assim, é diferente. E esse posicionamento do consultor é fundamental para que o processo aconteça. Beleza? Terceira coisa, que tem muito a ver com o que a gente está falando, que eu até perguntei nos stories. O buraco é mais em cima ou o buraco é mais embaixo? E aí a massa respondeu que o buraco é mais embaixo. Em que sentido? A gente olha muito para o manipulador de alimentos. A gente olha muito para a questão da higiene, porque o manipulador não limpa a mão, porque o manipulador não isso, porque o manipulador não aquilo. Mas da onde está vindo todo esse comando? Como que é esse gestor aqui? Muitas vezes, o buraco que está aqui embaixo é só reflexo do buraco que está aqui em cima. Então, essa parte de dono, de treinamento de gestor, é também, assim, quando eu entro para gestão, eu falo direto com o dono, porque isso é fundamental para mim. Eu preciso que o gestor, seja o dono, eu sempre gosto de falar com o dono e com o gerente, quando a casa tem um gerente, porque é fundamental que eles entendam o processo. Porque se eles não entenderem o processo, a partir do momento que eu sair do restaurante, a informação que vai ser replicada vai continuar sendo a informação errada. E processo de consultoria é processo de independência. Eu não vou ficar naquele restaurante. Isso faz toda a diferença, né, Nath? Isso faz toda a diferença, exatamente isso. Faz toda. Entendeu? Eu não vou ficar ali. Eu não vou ficar no restaurante para sempre. Pode ser até que ele me contrate, Karina, por um outro motivo. Sim. Mas aquele processo acabou. E se o dono, se o gestor, se quem está em cima, encabeçando, né, vamos dizer assim, não compreender isso, a partir do momento que eu sair, acabou. Volta tudo ao padrão antigo. Então, gente, o buraco é bem em cima. Ele pode ser bem em cima, tá? Esse era o terceiro ponto. O quarto ponto, pessoal, é em relação ao prazo. Por quê? Porque essa mesma aluna falou assim, 5 fichas técnicas, dá para fazer mais ou menos uma por dia, 5 dias de prazo. Oi? Gente, eu juro que, olha, eu suei, eu fiquei com bigode, monocelha, que eu comecei a suar num grau, que eu falei, Jesus, primeiro que ela já começou, Nath, eu sou da clínica, mas estou fazendo ficha técnica para poder ganhar dinheiro. Aí o coração aqui já começa a palpitar, porque, gente, se pra gente, fala a verdade, Karina, a gente trabalha com isso. É fácil fazer ficha técnica? Não. Não é. A gente encontra um monte de dificuldade. Imagina chegar um candango direto ali, ó, da clínica. Pá! Vou fazer... Gente, eu quase tive um negócio. Mas tudo bem. Aí eu falei assim, cara, como é que você me promete esse negócio desse jeito, gente? O cara já tem a receita toda digitada? Tem sim.
um punhado de não sei o quê. 2 dedos, amigo, é dedo de quem? É meu? É dedo do chefe? Que negócio é esse? Para você começar uma ficha técnica, você tem que ter tudo pesado. Depois a gente, né, transforma. Vamos falar isso mais à frente. Mas para você começar, para você ter noções gerenciais, você tem que ter tudo pesado. Tem. Ótimo, me manda. Aí é um prazo. Não tem. É outro prazo completamente diferente, porque se o cara não tem nada digitado, isso significa dizer que você vai ter que ir para a produção coletar dado. Ah, mas eu peço para o funcionário, irmão, não me caia nesse conto do vigário. De achar que o funcionário vai te dar alguma coisa. E não é nem por mal, não. É porque não faz parte da rotina dele parar, pesar, pegar não sei o quê, pegar não sei o que lá. E às vezes ele tá na lida. Ele não vai parar ele por ele mesmo. Você pode ser muito legal. Ele, cara, as pessoas me adoram, todos os manipuladores me adoram, não tem problema. Mas não vai parar, amor, pra pesar nada pra mim, porque eu sou bonitinha. Não vai, não é operacionalmente viável para eles isso. Então, se não tiver alguém cobrando, fiscalizando, vai rolar não. É você que vai ter que ir para a produção. Então, o prazo muda completamente, tá? Então, se tem operação, se não tem operação, você tem que concordar. E aí, quando tem operação, quando você precisa ir para a lida, é procedimento meu. Depois de algum tempo, eu decidi fazer assim, porque dava certo. Eu sempre peço 1 dia, no máximo 2, para diagnóstico. Natália, você vai trabalhar de graça? Não. Se ele fechar o contrato comigo, eu incluo esses dias dentro dos meus dias trabalhados. Se não, ele me paga por esses dias que eu fiquei lá para diagnosticar. Porque mesmo que eu não fique no restaurante, ele vai usar o meu diagnóstico para contratar o serviço de outra pessoa. Ele vai encurtar, né? Então, eu também cobro por isso. Ok. Diagnóstico para quê? Para eu entender a operação. E para eu poder propor um plano de ação eficaz. Que não adianta eu falar, não, ele, beleza, eu conheci o cardápio, são tantas fichas técnicas, eu acho que tantos... Irmão, não tem acho. Você tem que montar uma estratégia que seja operacionalmente viável para aquela unidade. Ah, eles têm um planejamento de fazer doce só às segundas-feiras. Exemplo. Não adianta você chegar e fazer um planejamento e dizer que vai coletar dado de recheio de bolo na quarta-feira. Né? Tem coisas ali da operação que você vai precisar. Muita coisa você vai mudar, mas outras coisas você vai ter que se adaptar àquilo ali. Porque se você for mudar, você ainda vai prejudicar mais ainda a operação do cara. Entende? Então você precisa conhecer a operação para poder montar algo que seja mais viável e que você consiga fazer. E isso, Nath, qual é um plano viável? Não tem ficha técnica para fazer ficha técnica. Não tem receita de bolo, como a Juliane falou. Não tem receita de bolo. Cada unidade, você vai ter um jeito de trabalhar. E aí você vai ter que treinar o seu olhar para identificar as oportunidades, tá? E aí, por último, o 5º ponto é você entender, que essa que eu acho que é a parte mais importante, Karina. Você entender o que tem por trás do pedido que o cara está te fazendo, que o dono está te fazendo. Por que que eu estou falando isso? Porque o dono, o gestor, ele vai te pedir o que ele quer. Mas não necessariamente o que ele quer é o que ele precisa. E nem no tempo que ele tem disponível para esperar você. Por quê? Porque tem gente que está com o restaurante quase fechando. Ele precisa de resultado rápido. Imagina, aí você chega, tem 60 milhões de fichas. Cara, se ele for esperar você fazer tudo isso para ele ter resultado, o restaurante já fechou e você não entregou nem 2 fichas para ele. Então, quando você entende o que tem por trás, por exemplo, Nath, eu quero ficha técnica. Tá, mas o que está acontecendo? Aí ele começa a falar, tô tendo muito desperdício, meu custo está muito alto. Aí você já começa a entender outras coisas.
Aí você pega e fala assim, tá, nesses 2, me dá os 2 dias de diagnóstico. Nesse dia que você vai estar lá para diagnosticar, você já começa, aí é que eu falo do olhar, a encontrar falhas no processo. Porque muitas vezes, aquele erro do custo, aquele problema de custo, está numa falha do processo. E aí a falha do processo está numa falta de gerenciamento de pessoas. Olha só que loucura. Você pode encontrar, por exemplo, como eu falei da gestão do resíduo, que é uma coisa que a gente vai falar. Ah, Nath, o que gestão de resíduo tem a ver com gestão de custo? Tem tudo. Porque seu lixo está vindo de onde? Está vindo do seu pré-preparo? Tá, mas por que está vindo do seu pré-preparo? É o seu manipulador que não está treinado? É o seu manipulador que não tem utensílio para descascar bem? Ele tem que descascar na faca? Né? Aí, amiga, um abraço pro gaiteiro, porque se ele briga com a esposa, acabou. A batata calabresa virou uma batata Mona Lisa e virou uma batata calabresa em 2 minutos. O cara tá puto da vida, desculpa, eu falei os palavrões, falei que não ia falar, não vou falar mais, só falei esse. O cara tá boladão com a mulher, brigou, entendeu? Não vai fazer. Então, o que? É falta de treinamento? É falta de utensílio? É a matéria-prima que não chegou bem? Quem que recebeu essa matéria-prima? Qual foi o procedimento? Porque tem coisa que você identifica no recebimento e manda voltar. Se você não mandar voltar na hora que recebe, esquece, filha, vai tomar o prejuízo, entuba. Né? E aí você pega, recebe, aí você pode ficar de olho. Amigo, chegou peixe? Pô, me mostra como é que chegou o peixe. Porque às vezes o fator de correção sobe porque a matéria-prima está ruim. Então você já pode fazer essa análise de fornecedor. Então, esses pequenos ralos, porque é o que eu falo, dentro de restaurante, gente, a gente tem um monte de ralo aberto. Um monte de ralo por onde vai escoando dinheiro, escoando dinheiro. E alguns ralos tão grandes, outros ralos tão pequenininhos. Então, pode ser que a ficha técnica é importante, é fundamental, essencial e obrigatório. Só que nesse momento, ela pode ser um ralo pequenininho. Você vai perder tempo com um ralo pequenininho? Vai aonde está escoando mais dinheiro, amigo. É aonde que está esse ralo grande. Você tem que ter esse poder de estabelecer prioridades. E aí, por isso que entra o diagnóstico, e aí que a gente tem um plano de ação eficaz. Para você poder alinhar a expectativa do dono com o resultado que você vai apresentar. Porque senão não adianta. Você pode até chegar no final e falar para ele, pô, mas foi isso que você pediu. Aí ele vai dizer para você assim, mas não era isso que eu queria. Aí você vai falar o quê? Poxa, que pena. Não, filho, o errado foi você que não alinhou direito com ele. Você nunca mais vai voltar nesse restaurante. Nunca mais. Ele nunca mais vai te contratar porque você não entendeu. E aí é o que eu falo, você pode ser um consultor tradicional, que vai obedecer a ordem, beleza. Aí ele pediu isso, vou lá fazer. Pediu aquilo. Ou você pode ser diferenciado. E aí, Karina, que eu sempre gosto de falar, as pessoas gostam de falar assim, qual é o seu diferencial? Amigo, para mim ser diferencial é ter um diferencial é você ser diferente. Se todo mundo tem uma embalagem amarela e você vende numa embalagem azul, você já está diferente. Agora, a grande questão é, o seu diferencial é competitivo? O seu cliente percebe que você tem um diferencial ou para ele a cor da embalagem pouco importa? E não é só isso, né? Você também tem que... Esse diferencial, né? É você também olhar o além. É exatamente isso que você está falando, né? Você não fica limitado só àquilo. Você olha além da necessidade do cliente, né? Do que ele está te contratando. E, assim, é uma coisa que eu acho fundamental, né? Que sempre foi, mas eu acho que nesse momento, mais do que nunca, é preciso realmente que a gente entenda o que de fato o cliente quer. A dor desse cliente. Porque muitas vezes ele acha que o problema dele está num determinado ponto. E quando você vai até esse cliente, faz um diagnóstico, entende a operação do cliente, você pode mostrar para ele, olha, isso aqui ok, você tem que providenciar, mas eu acho que nesse momento, o maior problema seu, a maior questão para a gente resolver, para a gente obter melhor resultado é essa aqui. Né? Então, é você sair daquela caixinha de achar que ele pede, eu faço,
né? E mostrar que existem tantas outras coisas que você pode oferecer, né? E melhorar aquilo ali, né? Dentro do que você está conseguindo diagnosticar. Isso realmente, assim, é super importante. É realmente um diferencial, O assim, especialista é total. você, né? Exatamente. Quem entende é você, né? Então a Quem pessoa... entende é você, É exatamente não é o isso. cara. Então, assim, aí que eu falei, é a obrigação do consultor saber alinhar essas coisas. Até para que você garanta, ô Karina, a continuidade do seu serviço. Para Sim, que ele veja em você uma pessoa que entende o que está fazendo, que sabe o que está fazendo e que pode te contratar, vai te indicar. Daqui a pouco, beleza, esse serviço aqui eu já acabei, já entendi. Nath, vamos pro próximo. Ele não vai querer abrir mão de você. Entendeu? Porque exatamente. ele vai ver que você sabe o que tá fazendo. E aí é que eu falo, Nath, mas se for muito caro, as pessoas não querem. Gente, se vocês pegam um restaurante bom, com um gestor que tenha uma cabeça boa, hoje em dia, Karina, sabe o que eu percebo muito? Não que as pessoas estejam nadando em dinheiro, não é isso. Até porque nesse momento, então, pior ainda, ninguém está nadando em Sim, dinheiro. Mas o empresário mesmo, ele quer saber do retorno que você vai dar para ele. sim. Entendeu? Beleza, ele vai te perguntar quanto que você cobra. Mas ele vai querer saber o quanto que ele vai ter de retorno desse investimento. Sabe? E é por isso que eu falo, um funcionário bom tem que dar lucro. Ele tem que dar lucro. Então, assim, não adianta você, como consultor, chegar e no final das contas falar, não deu, perdeu uma oportunidade. Pois é. Então, assim, eu acho que esses eram os 5 pontos que, que eu acho super importantes na hora da gente elaborar uma ficha técnica, e na verdade, acho que qualquer serviço, né, Sim. dentro da consultoria. E aí você tocou num ponto, dentre esses que você fala de recebimento de mercadorias, né? A importância de você ter um funcionário que realize um bom recebimento de mercadorias, que saiba avaliar a mercadoria, né? E aí, aproveitando Uhum. esse gancho do recebimento, eu queria falar um pouquinho de estoque, né? Então, assim, qual a importância de se ter um bom controle de estoque, né? Dentro da operação e até mesmo com relação à execução das fichas técnicas, né? Então, o controle de estoque, primeiro pegando o gancho do recebimento da mercadoria. Uhum. Não é só uma questão de controle só de qualidade. É lógico, o controle de qualidade também vai dizer o seu custo lá Sim, na frente. Se a matéria-prima não tiver uma qualidade boa, você vai ter uma perda muito grande no seu pré-preparo e aí o teu custo vai subir, né? sim. Porque você vai ter que pegar mais para poder servir a mesma coisa que você servia, porque você teve um grande desperdício, tá? Mas é muito importante que a gente pese a mercadoria, porque principalmente quando a gente pede muita quantidade e o fornecedor percebe que você compra sempre com ele ou que você não tem o procedimento correto, ele manda 3 quilinhos a menos, 4 quilinhos a menos, né? Naquele monte de Coca-Cola que vem, tem algumas que estão vazias ali no meio, Sim, né? E isso impacta no custo. Mesmo porque você registra essa entrada no estoque. Se isso não sair e se não tiver lá, tá onde? Você acaba ainda arrumando um problema para você. Digo, você, o estoquista, né? A pessoa que é responsável pelo recebimento. Então, gente, o recebimento é a primeira barreira sanitária do alimento e também a primeira barreira para você controlar o custo. E não é só pesar e tudo isso que eu falei. Você tem que conferir nota fiscal. Conferir a nota fiscal que você tem com o que você está recebendo e com o seu espelho do pedido. Eu sempre peço isso. O rapaz que faz a compra tem que fornecer para o estoquista um espelho do pedido. Porque fornecedor, gente, tem muito fornecedor espertinho. Que fica assim, ó. Que, deixa eu bater uma meta. Bota mais um pouquinho. E aí ele bota... Então, assim, tudo tem que ser conferido.
Porque tudo vai ser registrado no momento que entra, a saída vai ser registrada. Então, assim, se a conta depois não fechar, na hora de você fazer o balanço, né, no dia, eu vou fazer a contagem geral, vamos fazer o inventário. Se não estiver batendo, amigo, vai sobrar para alguém, tá? Então, o recebimento é super importante no controle de estoque. E por que, além de tudo isso que eu falei, né? Gestão de processo, gente. Quando você controla o estoque, quando você tem fichas de requisição de estoque, você consegue controlar se a sua ficha técnica está sendo cumprida. Porque, veja, você tem o seu CMV teórico da ficha técnica, que, teoricamente, tem que ser igual ou muito parecido com aquilo que você pede no estoque. Ora, se você tem uma ficha técnica que está dizendo o quanto você precisa, por que você vai pedir a mais? Não tem sentido. Então, quando você controla esse fluxo de entradas e saídas, você consegue ver se a sua ficha técnica está sendo cumprida ou não. Então, serve para controle de processos. Bom, você pode fazer gestão de resíduo quando você controla o estoque. Ah, Nath, o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, novamente, você tem a ficha de requisição. Ok. Aí você vai ver que o seu CMV teórico está muito diferente do seu CMV real. Opa! Deixa eu ir para a cozinha para saber o que aconteceu. O que está acontecendo aqui? Não, Nath, a gente teve muito desperdício ontem. Errei uma receita. Bom, deixa eu ver então o meu controle do desperdício. Você anotou essa receita que você errou? Ah, não. Então você tem que anotar. Porque se você dá baixa lá no estoque, esse produto tem ido para algum lugar. E se eu puxar lá na frente o meu fluxo de venda, eu vou ver que não foi para lá. Eu vou dar problema para você. Então, desperdiçou, anota aqui. Percebe como as coisas estão muito ligadas? Outra coisa, eventuais furtos. Gente, isso não existe. Olha, é cada coisa que se eu contar aqui, eu ia passar o dia inteiro, cara, contando treta. Mas você consegue pescar eventuais furtos. Porque, olha, se saiu do estoque, não está na produção. Vendemos mais. Foi? Deixa eu pegar então lá na frente o fluxo de venda. Porque tem, logicamente, gente, a gente não vai olhar item por item. Mas tem itens que são mais caros, tem itens que são especiais, que são aquelas coisas mais exclusivas. E aí que tu pega. Tu vendeu mais? Tá bom. Fulaninho, pede lá pro gerente do salão, sei lá da onde, que eu não sei como é que é, da restaurante do jeito. Traz pra mim o fluxo de venda de ontem, imprime pra mim tudo que vendeu ontem. Aí tu vê que não tá lá. Desperdiçou receita, chefe? Alguém errou? Fez alguma coisa? Não tem nada. Amigo, isso tem que aparecer. Então, assim, você consegue ainda identificar eventuais furtos. Lembrando que para acusar alguém, tá? Vocês têm que ter provas, beleza, pessoal? Também não sai por aí, não tá em lugar nenhum, vou funcionar e acabou. Pelo amor de Deus. Tá? E, como eu falei anteriormente, para gestão de custos, quando você compara o CMV real com o seu CMV teórico. CMV teórico é aquele da ficha técnica. CMV real é o que de fato saiu do seu estoque. E aí, assim, Karina, até 3% de diferença a gente admite de um para outro, tá? Mais do que isso, vai dar ruim. E se o meu CMV real estiver mais do que 30% do meu faturamento, eu também já vou para a cozinha para saber o que aconteceu. Porque a gente pratica no mercado algumas porcentagens. São dados da Abrazel, tá? Que a gente usa muito como referência e práticas mesmo de mercado. Para a CMV, a gente aceita até 30%. Mão de obra, até 30%. Um lucro aí projetado de até 15%. Lógico, varia muitas vezes de um restaurante para outro, porque tem restaurante que eu preciso de uma mão de obra um pouco mais especializada. Então, pode ser que você tenha uma mão de obra um pouco mais cara, mas aí você compensa, né, nas outras coisas. E acaba que também, se você precisa de uma mão de obra mais especializada, seu faturamento também vai ser mais alto. Então, pode ser até que continue, né, na porcentagem tradicional do que é praticado no mercado. CMV de mais de 30%, gente, pelo amor de Deus.
Quando você tem... Eu já acordei restaurante com 50% de CMV. O que é isso? Metade do que eu recebo eu vou usar para comprar produto e a outra metade é o que resta para eu pagar todas as contas, pagar todos os funcionários e ainda ter meu lucro. Surreal. Não tem como. Aí você vê que ou está tendo muito desperdício, ou é uma compra que não está sendo bem feita, você não está tendo realmente procura de fornecedor, negociação com o fornecedor. O que acontece? Acontece muito, a pessoa fica com preguiça de orçar, preguiça, aí faz amizade com o fornecedor. Tem, né? Então, tem que prestar atenção. Quando está com CMV muito alto, tem que prestar atenção nisso. E aí, vou destacar 2 pontos importantes com relação a CMV. Que é a embalagem. Nath, a embalagem entra no CMV ou não entra no CMV? Depende. Por quê? Você vende, vamos supor, marmita. Você precisa necessariamente da embalagem para botar o seu produto para vender. Sem embalagem, você não tem produto, certo? Então, o seu produto é vinculado necessariamente à sua embalagem. Nesse caso, a embalagem entra no seu CMV. Não, Nath, pode ser que eu use a embalagem, como pode ser que não. Eu posso ter o serviço de salão ou posso ter delivery. Nesse caso, como eu faço? Eu cadastro 2 produtos diferentes no sistema. Eu cadastro o produto, por exemplo, parmegiana. Eu sirvo tanto no salão como no delivery. Eu cadastro parmegiana salão e parmegiana delivery. Porque o parmegiana delivery tem a embalagem. O parmegiana salão não tem a embalagem. Tá? Então é uma coisa para a gente ficar atenta para precificar de forma correta. E a segunda coisa é o CMV indireto. Isso quase ninguém faz e quase ninguém olha. Vamos lá. CMV direto, ficha técnica. É tudo aquilo que vai no prato, você sabe que vai no prato. Tudo que você usou para preparar. Mas a gente tem outros ingredientes que a gente não consegue mensurar o per capita, vamos dizer assim, né? A gente não consegue ver quanto que vai em cada... A gente não tem essa noção. Que produtos são esses? O azeite da mesa. Se você tem uma massa, eu pego, ralo parmesão na hora. Quanto que vai em cada prato? Sei lá. Eu não tenho porção. Eu ralo na hora ali pro cliente e o cliente me diz, não, bota mais um pouquinho, tira mais um pouquinho, faz não sei o quê. Acontece. E aí, quando tem queijo, então, Karina, putz, grila. O CMV indireto assim, ó, vai lá pro teto. E a pessoa não olha, porque como não tá na ficha técnica, sachê. Tudo isso que tem na mesa, que agora só pode sachê, sachê de mesa, gente. Isso é CMV. Isso é ingrediente que você compra. Só que você não tem como mensurar isso dentro da ficha técnica. Então, como que eu faço? Dentro do meu controle de estoque, eu tenho uma parte à parte, eu tenho uma planilha à parte para a movimentação de CMV indireto. Tá? E aí, Nath, qual é a porcentagem? Varia muito. Você tem que ver o histórico do restaurante. Ah, Nath, não tem histórico. Então, você vai acompanhar daqui para frente. Normalmente, por exemplo, no caso do queijo, né? Tá no restaurante italiano, tem muito azeite, tem muito queijo, tem muito tudo. Não gosto, aí é meta, tá? É coisa minha e do que eu vivo com os meus clientes. Eu não gosto quando passa, não é que eu não gosto, né? Parece que é uma coisa pessoal. Não acho bacana um CMV indireto de mais de 2% do CMV total, do CMV real. Tá? O teu CMV indireto tem que ser até estourando 2% do seu CMV real. Passou disso, você já começa a controlar. E aí, não necessariamente é a compra. Pode ser um treinamento. Como assim? Se você, aqui no Rio, vocês sabem, né? As pessoas gostam de massa. Não é massa com queijo, é queijo com massa. Que quer queijo, assim, ó. Queijo, muito queijo, queijo à beça, queijo super queijo, nadando no queijo. Aí, um garçom que não tá muito bem treinado faz o quê? Pesa a mão assim, ó. Vrau, maravilha, né? Sai cada troço, cada pataca de queijo enorme no prato do cliente. Aquilo não faz volume,
E o cliente ainda pede mais, viado. Aí o teu queijo vai no talo. Ainda mais peça de parmesão boa, que a gente usa em restaurante italiano, é caríssimo, né? Chega pro teu garçom e fala, amigo, mãozinha leve. Porque aí, aquele resíduo que sai do ralador, ele sai mais fininho. Ele sai mais plumoso. Ele faz volume no prato do cliente. O cliente olha, nossa, quanto queijo! Você gastou menos, o cliente ficou satisfeito e ele não pediu mais, você não precisou colocar mais queijo. Chorinho de queijo. Amigo, chorinho é só de mate na praia, nunca vi chorinho de queijo. Né? Então, fiquem atentos ao CMV indireto. Ok? Fechamos esse tópico do porquê controlar estoque. Próximo tópico. Maravilha. Vamos lá. Você costuma dizer que existem 2 tipos de ficha técnica. E eu queria entender, né, e que você também fizesse o pessoal que está aqui entender, né, que 2 tipos de ficha técnica são essas, gente, né? Vamos isso lá. foi muito real. Lembra assim, mas Nath, um tipo já é ruim, tem 2. Eu falei, gente, na verdade, modelo, você pode ter vários. Cada restaurante vai ter uma necessidade, você pode, né, desde que tenha as informações que você precisa, né, você pode ter vários modelos. Agora, quando eu falo que existem 2 tipos, existe a ficha técnica gerencial, que é aquela com todos os pesos, 200 gramas, não sei o quê, né? Que é a ficha técnica que a gente vai realmente usar para custo, para fazer essa parte administrativa da coisa, financeira, tá? E a gente tem a ficha técnica operacional, que é o quê? Eu vou pegar essa minha ficha técnica gerencial e vou operacionalizar esses números. Porque eu não posso, muitas das vezes, chegar para o meu manipulador e dizer para ele que agora ele vai ter que pesar tudo. Então é que não dá. Isso não é viável na produção, no ritmo de produção. Sem contar que tem muita gente que é analfabeta. Tem muito manipulador que não sabe ler. Então, como que você faz? Como que eu faço, né? Padroniza o utensílio. 200 gramas de, sei lá, de farinha de trigo. São 2 canecas dessa aqui, nivelada. Sempre nivelada. Nada de cheio, vazio, porque também isso embaralha tudo, a pipoca da parafuseta. Então, sempre que eu posso, nivelado. Sempre nivelado. Então, assim, padroniza o utensílio para que fique viável para o manipulador fazer, porque senão é aquilo, você vira as costas e ele continua fazendo do mesmo jeito. Né? Porque tu está dificultando a vida dele. Né? Porque quando você ainda vai implementar, Karina, ficha técnica, é uma outra questão, né? Elaborar é uma coisa, implementar é outra. O teu manipulador precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele precisa entender que se ele economizar, se ele conseguir fazer esse gerenciamento dos resíduos que ele gera, isso pode refletir no salário dele. Então, quando você treina o seu manipulador para que ele tenha esse senso de pertencimento, que a maioria não tem, tipo, você é do restaurante, então dane-se. Nego passa, é o que eu falo, nego passa 24 horas com a bodega do telefone na mão. Esse troço não cai, não quebra, não faz nada. Mas passa 6 horas dentro do restaurante, 8 horas, 10 horas que seja. Quebra a faca, quebra os trocos, quebra tudo. Que a pessoa tem cuidado com nada. Não é meu. É do restaurante, não, amigo. É seu instrumento de trabalho. Então, esse senso de pertencimento, a gente precisa trabalhar com o manipulador para que ele entenda o porquê que a gente está fazendo isso e para que ele execute no momento que você vira as costas. Né? Então, por isso que eu falo, tem 2 tipos, a gerencial e a operacional. Tá certo? Bom, e aí, assim, vamos lá. A gente chegou numa questão. A gente tem um dono, um cliente, pediu pra gente, né? O dono de restaurante, um cliente, pediu pra gente uma quantidade de fichas técnicas dentro das preparações que ele executa lá no estabelecimento dele, né? E aí, assim, o que fazer, né, para lidar com essa urgência, né? Olha, eu tenho essa urgência de ter essas fichas, e aí? Como é que você trabalha isso aí? Quando aparece uma demanda dessa assim para você? Porque você E normalmente é assim. Porque no início você tinha falado que assim, não é tão simples, né? Não é assim, foi uma situação que você colocou, eu tenho 5 fichas técnicas, teoricamente, né? Vamos lá, para fazer.
E aí, então, uma por dia, eu entrego em 5 dias, né? E não é esse cálculo, você já deixou bem Não. claro lá no início, né? E aí? E aí, quando você tem uma questão dessa, assim, como é que... Normalmente sim. Normalmente é o que acontece. É difícil o cliente te contratar para fazer uma, né? Uhum, Normalmente ele te contrata para fazer todas as fichas porque ele não tem nenhuma e ele quer urgência. E aí, sim. assim, a gente tem algumas formas de trabalhar. Primeiro, entendendo as curvas ABC. ABC de compras e ABC de venda. Nutri que está aqui, consultor de alimento, qualquer coisa. Se você não sabe o que é uma curva ABC ainda, corre agora, quando acabar a live. É um Mócli! Vai para o Google e procura o que é uma curva ABC, tá? Porque você precisa ter isso na sua veia para você entender. Porque a curva ABC, por exemplo, a curva ABC de vendas, você vai ter o grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A é o grupo que mais representa no teu faturamento. São os teus produtos que mais vendem. Não necessariamente a unidade deles é a mais cara. Você pode ter um bolinho que custa R$ 2, mas você vende ele a pampa. E ele representa muito no seu faturamento. Então, os produtos do grupo A são os produtos que mais, 70% do seu faturamento vem dos produtos do grupo A. Beleza? E na sua curva ABC de compras, o grupo A são os insumos que mais representam, que mais oneram o seu orçamento. Compreenderam isso? Ficou claro? Por que eu estou falando dessa curva ABC? Porque se o camarada tem muita urgência, e para você, é aquela regra do 80-20, né? De você fazer 20% de esforço para 80% de resultado. É exatamente esse raciocínio quando você pega uma curva ABC de vendas, por exemplo. Eu vou pegar os produtos que mais representam, que normalmente não são muitos, né? São assim, se você também tiver só um grupo, um produto no grupo A, tá lascado. Que o dia que tu parar de vender esse produto aqui, teu restaurante vai à falência, né? Então também é uma outra análise, assim, quantos produtos você tem aqui nesse grupo A. Interessante é que você tenha alguns, né? Quantos? Pô, não sei, vai depender do quanto você tem no seu cardápio, né? Então, assim, é interessante que você tenha um mix de produtos aqui. Você vai começar a fazer as fichas técnicas por esses produtos. Por quê? Para você dar o tiro certeiro. O cara está com problema de custo. Você vai direto naqueles produtos que ele mais vende. E vai dizer para ele se esse preço aqui está certo ou não. Porque se tiver algum ajuste para fazer, você vai direto na fonte. Eu não vou ficar me preocupando com um produto que representa 2% do meu faturamento. Isso não vai dar resultado nenhum para ele. Não nesse momento. Ah, Nath, então eu posso tirar do cardápio os produtos do B e do C? Não. Porque se você tirar também, o restaurante fecha. O que eu estou querendo dizer é que para você ser mais efetivo e ganhar tempo, comece pelos produtos do grupo A. Porque aqui você vai ter um resultado muito bom. E aí, conforme você vai gerando resultado para ele, você vai ganhando tempo para produzir o resto. É como se a cada resultado você ganha mais tempo. A cada resultado você ganha mais tempo. Então é importante que vocês conheçam essa curva ABC de vendas. E aí, por que a curva ABC de compras? Porque se você tiver que negociar algum item, você vai negociar direto os produtos do grupo A. Aliás, diga-se de passagem, esses produtos do grupo A são os que mais deveriam estar em constante cotação de preço. Em hipótese alguma, só se for uma coisa muito surreal, você vai ter estoque de grupo A no seu estabelecimento. Porque é o que mais onera o seu orçamento. Então você precisa estar em constante cotação de preço desses produtos aqui, que estoque é dinheiro parado. Imagina o quanto de dinheiro parado você não vai ter se você ficar estocando o produto do grupo A, sem condição. Tá? E outra, quando você pega e compara o ABC da venda com o ABC da compra, muitas vezes a gente chega à conclusão de que, cara, eu tenho esse produto aqui que eu compro, que é compra, que é venda. Eu tenho esse produto aqui que eu compro que onera a beça o meu orçamento. Só que ele não está na receita que mais vende. Olha que beleza. E aí você ainda consegue. Será que ainda vale a pena eu continuar comprando esse produto aqui? Esse produto aqui entra onde?
Porque muitas vezes, é o produto que não vende. Mas é um produto que tem lote. O pedido mínimo do cara é muito alto para poder compensar a venda para ele e compensar a entrega para você. Ninguém vai te vender um vidrinho, né? E aí você tem que comprar quantidade. Que muitas das vezes você não faz a compra máxima, você não analisa o tempo de validade útil de acordo com a sua demanda e o seu produto estraga no estoque. Produto do grupo A estragando no estoque. Isso é o pior dos cenários. Mas, se você identifica de cara quem está no grupo A de compra e grupo A de venda, você já mata um monte de problema. E já apresenta um resultado efetivo para ele. Então, quando você tem muita coisa para fazer e não sabe por onde começar, começa pela curva ABC, pelas curvas ABC de compra e de venda. Tá? E aí, gente, a outra coisa é você sugerir outras estratégias. Como eu falei, você está lá no processo, você está acompanhando o processo. Está vendo que está tendo muito desperdício do pré-preparo? Analisa o recebimento, analisa a escolha do fornecedor, analisa o treinamento do manipulador, se tem utensílio, se não tem. Ah, não, Nath, o meu resíduo, porque também é importante você ver da onde está vindo esse resíduo. Não, Nath, o meu resíduo está vindo do prato do cliente. Aí já é um outro cenário. Pode ser que seu cliente não tenha gostado do prato. Aí você pensa, mas eu tenho registro de reclamação? Como que é isso? Ou pode ser apenas um porcionamento inadequado. E aí, por mais que o cliente adore aquele prato, você está colocando muito. E ele não consegue comer. Então, você está tendo novamente desperdício. E além do desperdício de alimento, além do impacto ambiental que você está gerando, você ainda gasta para jogar o lixo fora. Porque quando vem a empresa de coleta de lixo, ela ainda te cobra por saco que ela retira. E aí, uma boa saída para gestão de resíduos, eu fiz isso com um cliente meu, ele negociou com o FLV dele, porque o FLV tinha, foi lá em Minas, né, esse cliente. Na verdade, é minha prima, tem um restaurante, ela me pediu algumas ajudas. Eu falei, cara, negocia com o seu produtor, porque ele produz. Ele deu assim, então ela negociou com ele de todo dia à noite, olha só, no final da produção, o lixo nem dormia na loja. Ou seja, ela não gastava com luz, não gastava com metro quadrado, economizou muito na luz, porque todo dia à noite o cara do FLV ia no restaurante dela fazer coleta do resíduo orgânico. Porque o resíduo orgânico servia de adubo para ele. Então, assim, ela economizou com a coleta de lixo, ela economizou com o FLV, porque o FLV ainda deu um desconto na compra, e todo aquele lixo que você gerou não teve impacto. Porque, gente, vocês pararem para pensar, a gente paga caro na coleta de lixo para o nego pegar teu lixo e botar lá no lixão. Eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, gente, esse pessoal tá com a cabeça no... Meu Deus do céu, eu fico assim, ó, querendo morrer. Então, assim, ela economizou de todos os lados e ainda fez um bem pro meio ambiente, porque voltou tudo pra terra, voltou pra adubo. Então, assim, pensem nessas estratégias além, né? Quando vocês tiverem muita ficha técnica para fazer, pensem em como vocês podem dar resultado rápido pro dono, para a pessoa que está te contratando, enquanto você faz a ficha técnica, tá? Então é importante você saber. Deixa eu ver se eu coloquei. Uma outra coisa importante, planilha de fator de correção. Como eu falei lá no início, quando você controla o fator de correção, você vê se o teu manipulador está bem treinado e você ainda consegue fazer análise de fornecedor. E você ainda coloca o tempo. Eu boto tudo. Eu boto peso bruto, fator de correção, peso líquido, nome do manipulador e o tempo que ele levou para fazer aquilo ali. Porque por aquela planilha também, Karina, eu já cheguei uma vez num cliente e falei assim, pô, fulano é o melhor para porcionar peixe. A gente criou um processo para que o fulano ficasse... Lógico que todos são treinados. A gente não fica dependente de funcionário nenhum. Tipo, eu mandei o cara embora, não tenho marquei para ele. Não. Mas você pode identificar essas habilidades de forma que você otimize o seu processo. Tá? Então, planilha de fator de correção. Tem preparo que prioriza, como eu vou dizer, o aproveitamento integral do alimento, que você possa utilizar? Se tiver, utiliza para gestão do resíduo. Outra coisa, a gente fica muito cracudo em querer comprar
legume e verdura bonitão, aquela coisa graúda, linda, que custa 3 vezes mais caro. Então, gente, o alimento, para ser próprio para consumo, ele tem que estar íntegro. Não importa se ele está bonito, se ele está mais feinho. Você vai usar esse alimento para quê? Você vai fazer uma finalização de prato? Ah, então você precisa do melhor, do mais bonito, do mais graúdo, do mais tudo, do mais, né, pomposo. Não, Nath, eu vou usar para fazer molho. Você vai amassar, irmão. Você vai triturar. Então você não precisa comprar a cenoura 3A. Você pode comprar uma outra. Para o que você quer, você pode. Então, assim, essa análise de finalidade do alimento... Veja bem, não estou mandando ninguém comprar nada podre, pelo amor de Deus. Tu tá rindo. Tu tá rindo. Não estou mandando... Gente, não é isso. Mas é para vocês olharem com carinho no para que vocês vão usar o alimento. Porque aí vocês também economizam. Eu vou comprar a cenoura 10A, aquela bonitona. Tô inventando um número aqui, tá? Porque é bonitona. Tu vai morrer, amor. Tu vai jogar lá dentro do molho de tomate. Pra que você tá comprando essa cenoura que custa 5 vezes o preço da cenoura normal, gente? Economiza nessa compra, pelo amor de Deus. Tá? Então, isso também é uma questão. E às vezes em algumas cidades tem cooperativa, tá? Que retira o lixo de forma gratuita. Dorme com essa. E tu aí pagando coleta. Dorme com esse barulho. Bom, outra coisa. Como Nath, que é a engenharia? deixa eu só Fala, tá falar acabando uma o tempo, coisa. né? A gente Fala. está chegando a mais ou menos a 3 minutinhos do final da live. O que eu queria falar com o pessoal que está aqui, calma, com a gente? Para a gente não perder, né, esse final que você tem para passar aí para gente, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou retomar uma outra live, porque eu queria muito que a Nath falasse sobre isso, né, de uma forma mais tranquila, né, pudesse passar a informação de uma forma mais tranquila para todo mundo, para que vocês também tenham oportunidade de fazer perguntas, né? E porque também a gente não falou aqui, mas surgiram 2 questões para a gente antes dessa live acontecer, que eu achei muito interessante. Eu gostaria muito que a Nath abordasse aqui, porque esse tema é um tema muito bacana, né? Então, assim, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu sei que todo mundo tem um compromisso, né? Então, assim, agradecer a todos que tiveram aqui nessa primeira parte, na parte 1. Ficaremos muito felizes em tê-los na parte 2, que é o que a gente vai fazer, porque ainda tem um conteúdo muito bacana e eu queria que isso fosse falado, tá? E, enfim, é isso, tá? Nath, beleza? Podemos fazer assim? Pessoal, para vocês está tudo bem? Nem acabaria hoje, gente, eterno, né? Não, vamos ter Forever. se vocês tiverem perguntas, eu até posso falar, a gente pode combinar aqui, né, Nath? De repente, ou se vocês tiverem alguma sugestão, coloca aqui pra gente, ou manda no nosso direct, né? Depois a gente vai deixar aqui o nosso Instagram. E aí, de repente, quem sabe a gente não faz uma outra live, né? Nath, topa? Olha aí, com certeza. A Live de perguntas e respostas, eu vou adorar. Maravilha. Então tá, gente, olha só, eu vou deixar essa live salva e daqui a pouquinho um minutinho, já menos de um minutinho, eu tô entrando de novo pra Nath poder encerrar esse assunto. Maravilha? Então tá, Demorou. beijinho. Tô chegando de volta, hein? Esperando Daqui vocês. a pouco vou dar beijo não, despede não. Não, por favor, gente, volta. Volta que o assunto tá bem bacana, hein?